E se o mundo que a gente vê, esse que a gente vive todo dia, não for bem a realidade final? Vamos mergulhar numa ideia muito forte de um texto bem profundo. A de que, através do perdão, a gente consegue cruzar uma ponte. Uma ponte do mundo das ilusões para o mundo da verdade. É uma jornada sobre mudar completamente o jeito que a gente enxerga tudo. Bom, para começar, vamos pensar numa ideia que pode virar tudo de cabeça para baixo. E se a nossa realidade for, na verdade, uma espécie de sonho? Pensa bem, quando você está sonhando, tudo parece incrivelmente real, né? O medo, a alegria, cada detalhe. A sugestão aqui é que a gente vive exatamente assim, totalmente convencido pelas nossas ilusões, sem nem perceber que, ao despertar, elas nunca tiveram poder de verdade sobre a gente. O ponto de partida para essa jornada, segundo o texto, é a gente reconhecer que vive num mundo que é construído em cima de fantasias. Mas o que isso quer dizer na prática? Olha, fantasia nesse contexto aqui não é só ficar sonhando acordado. São tentativas bem ativas da mente de reescrever a realidade. É tipo quando a gente fica remoendo uma briga, sabe? Imaginando tudo o que deveria ter dito. Quando a gente faz isso, tá investindo energia numa versão dos fatos que simplesmente não existe. E aí a gente fica preso nessa ilusão, achando que ela é mais real do que o que de fato aconteceu. Isso, claro, cria um conflito gigantesco dentro da gente. Toda a força que a gente dá para uma fantasia é uma força que a gente tira da verdade. É impossível andar em duas direções ao mesmo tempo. E o resultado? A gente se sente o tempo todo dividido, numa guerra interna constante. Tá, então como é que se sai disso? O texto apresenta uma escolha fundamental, que é simbolizada por duas dádivas, dois retratos bem diferentes que são oferecidos pra gente o tempo todo. A cada momento, a gente está diante dessas duas maneiras de enxergar o mundo. E não são só opções, não. São sistemas de pensamento completos. E a escolha que a gente faz não é uma coisinha boba. Ela molda, de verdade, toda a nossa experiência de vida. A primeira dádiva, então, é a do ego. A moldura dela é, uau, impressionante. Cheia de promessas de glória, de poder, muitas vezes até disfarçada de sacrifício. Mas o alerta aqui é muito claro. Ignora a moldura. O que está dentro, o presente de verdade, é uma imagem de condenação, de conflito e de morte. A segunda dádiva não podia ser mais diferente. A moldura é super simples, quase invisível, para que nada distraia do que realmente importa. E o retrato? O retrato é uma visão da eternidade, uma miniatura do céu que oferece paz e união, em vez de conflito. E aqui está a chave de tudo. A gente precisa treinar o nosso olhar para enxergar além da moldura. A escolha de verdade não é entre uma moldura bonita e uma simples, mas sim entre as duas realidades que os retratos oferecem para a gente. Vamos avançar então e ver como essa escolha nos leva para o caminho de saída dessa ilusão. E esse caminho é o ato do verdadeiro perdão, que é apresentado de um jeito bem único. Agora se prepara para esquecer tudo o que se pensa sobre perdão. Não se trata de perdoar pecados no sentido que a gente conhece. Não é sobre julgar uma ofensa e depois, com má vontade, absolver a pessoa. É uma coisa muito, mas muito mais profunda e transformadora. O perdão, nesse sentido, é uma memória seletiva radical. É a decisão consciente de olhar para o passado de uma pessoa ou de uma situação e focar só no amor. Todo o resto, as mágoas, os erros, as sombras, tudo isso é deliberadamente deixado para trás. A gente retém só aquilo que foi verdadeiro e amoroso. E o processo é bem prático, como a gente vê aqui. O primeiro passo é entregar as mágoas do passado ao que o texto chama de Espírito Santo. Depois, a gente foca ativamente em lembrar só do amor. E por fim, a gente permite que essa pequena centelha de beleza que a gente encontrou ilumine e transforme todo o nosso presente. Essa nova percepção, que nasce do perdão, tem o poder de transformar completamente os nossos relacionamentos. Ela muda o propósito e a base de tudo. Olha só essa comparação. O relacionamento não santo busca vingança, separação, quer excluir a verdade. Já o relacionamento santo vira o jogo. O foco é a felicidade, o resultado é a salvação e a verdade é encontrada no compartilhar. A diferença é total. E a base do relacionamento também muda radicalmente. O não santo vive nas sombras do passado, é guiado pelo ego e se alimenta de fantasias. Em contraste, o relacionamento santo vive no agora, no presente, é guiado pelo Espírito Santo e tem como fundamento o perdão, que a gente acabou de ver. No fim das contas, tudo se resume a isso aqui. 1.
O texto diz que existe só uma função para qualquer relacionamento, um propósito que ele chama de dado por Deus: fazer feliz. Qualquer outro objetivo que a gente coloque em cima disso, seja para provar alguma coisa, se vingar ou se sentir seguro, é uma invenção que só desvia a gente desse caminho único. Então, qual é o destino final dessa jornada? Como é o mundo quando ele é visto através dos olhos do perdão? Imagina só uma realidade de uma beleza e uma clareza profundas. Um mundo onde não tem mais sombras do passado para esconder nada. Tudo é novo, brilhante, e até a menor folhinha no chão revela uma perfeição incrível. Esse é o mundo que se abre e ele é alcançado por um único ato: o perdão total de tudo que foi. E isso não é só uma metáfora bonita, viu? A ideia aqui é que o perdão literalmente transforma a nossa visão. É como limpar uma lente que estava toda suja, permitindo que a luz do mundo real finalmente passe e substitua o caos das nossas percepções distorcidas. E o mais incrível é que essa mudança é gigantesca. Sair de um mundo de medo para um mundo de beleza é feita atravessando uma ponte bem pequena com um único passo. Esse passo é o perdão. E assim, no final, tudo se resume a essa pergunta que o texto nos faz diretamente. Não é para ser respondida com palavras, mas para ser sentida lá no fundo. O quanto se quer de verdade essa salvação? O quanto se deseja trocar a ilusão pela verdade? Porque, no fim, é a intensidade desse desejo que move toda essa jornada.